Legal, nós estamos de volta aqui com o segundo bloco deste programa Café com Prosa, recebendo a doutora Simone Ventura, ela que é psicóloga clínica e hospitalar, batendo um papo conosco sobre um tema complicado, que é o tema do luto. Doutora, uma pergunta que fica muitas vezes é: quanto tempo dura o luto e quando esse luto passa a se tornar um problema? Na verdade, não existe um tempo específico para o luto, porque depende do tipo de vínculo que você tem ou tinha com a pessoa que partiu, tá? Mas quando você percebe que, por exemplo, depois de 3 semanas, a pessoa está naquela situação que não sai da cama, não consegue, tudo fica muito pesado, muito choro, insônia, enfim, ela precisa já pensar, né, alguém que está ao redor dela, levando-a para uma ajuda, uma intervenção medicamentosa e uma ajuda psicoterápica, né? Doutora, como lidar com o luto de uma maneira mais correta, não é? Porque a perca de um ente querido, de um parente, um amigo, mesmo que nós saibamos que a morte é uma realidade que se abate sobre todos nós, algumas pessoas até dizem, as únicas 2 certezas que temos na vida é que vamos pagar imposto e que a gente vai morrer. Não é? Nós sabemos que isso vai nos abater ou abater alguém que está próximo de nós, mas nós nunca fomos preparados para isso, doutora? Não, na verdade, muitos, inclusive, evitam falar sobre a morte, né? E assim, você perguntou uma coisa interessante, porque a primeira coisa que acontece, quando você perde alguém, começa a chorar, e sente essa tristeza, alguém chega e diz assim, não chora, a pessoa está sofrendo, ela está bem, está no céu, né? E essa pessoa vai sofrer se te ver assim. E, na verdade, isso não é bom. Muitas vezes você não precisa nem falar nada, só estar ao lado. Você proporcionar um ambiente acolhedor, um ambiente seguro para essa pessoa, um ombro para ela, para que ela possa chorar, falar, lembrar. Porque é isso, a pessoa, né, o seu amor, o seu parente, o seu amigo estará lá com você na própria ausência dele, né? Então, por que não? Por que precisa se fechar e não tocar no assunto? Por que não pode chorar? Não, precisa. Precisa elaborar. Então, quando você diz o que fazer, fazer com que cada um tenha liberdade de agir, de se conduzir da forma que melhor se sentir. Tem aquele que quer sentar no banco da praça porque lá se sente conectado com o pai. Então, vai para o banco da praça. Tem aquele que precisa falar o tempo todo da mãe. Fale da mãe. Tem aquele que precisa chorar. Chore. A ideia é essa. E o luto, ele vem de diversas formas. E a gente tem que olhar e respeitar cada um para que possa elaborar. Tá? Doutora, quando a situação do luto ela se torna um problema em que a pessoa deve buscar ajuda, como a pessoa pode reconhecer estou numa situação difícil, preciso de ajuda? Normalmente, até quem busca, quem percebe muito é quem está ao redor. Porque a pessoa está tão envolvida por aquele sentimento, aquela emoção, né, onde ela fica prostrada, que ela se sente muito pesada em tudo que ela faz. Então, é importante quem está ao redor, quando percebe que essa pessoa ela não consegue fazer as coisas básicas da vida dela, como tomar um banho, se alimentar, dormir ou não sai da cama, esse é um momento que a família precisa ajudar essa pessoa e encaminhá-la para um médico, como nós temos, né, o médico psiquiatra e o psicólogo, que irá também conduzir todo o processo.
Legal, essa é a participação da doutora Simone Ventura, psicóloga clínica e hospitalar, batendo um papo conosco aqui no programa Café com Prosa. Mas eu quero pedir licença, doutora, por um instantinho, porque agora vem chegando aqui também a doutora Ana Célia Gama, porque é hora de Consumidor em Foco, aqui no seu programa Café com Prosa. Consumidor em Foco para você aqui no programa Café com Prosa. Estamos recebendo a advogada, especialista em direito do consumidor, a doutora Ana Célia Gama. E a pergunta que fica hoje é, doutora, fui ao supermercado, tinha um preço na prateleira, apareceu um preço diferente no caixa. Qual é o real preço que pagarei? Olá, Jonatas, essa é uma excelente pergunta. Quando nós falamos em supermercado, muitas vezes, realmente, o produto tem um preço na prateleira e quando você vai passar no caixa, apresenta um outro preço. Na verdade, o consumidor ele vai pagar o preço que for menor. Então, se de repente na prateleira algum produto, por exemplo, está com preço de R$ 1,99, quando vai passar no caixa é R$ 2,99, ele obrigatoriamente ele tem direito ao desconto e ele vai pagar R$ 1,99, não os R$ 2,99 como registrado. Por outro lado também, Jonatas, quando nós falamos em supermercado, algumas práticas que acontecem que aí é até uma dica para o consumidor, principalmente com relação aos produtos que são chamados embalagens econômicas. Muitas vezes o consumidor está comprando a embalagem econômica achando que está pagando um preço menor, e, na prática, o valor do produto é diferenciado. Se ele estivesse levando, por exemplo, 2 produtos individualmente, o valor ficaria menor do que aquele valor da embalagem que está constando como econômica. É importante que o consumidor, ao ir ao mercado, verifique o preço, principalmente quando for passar no caixa também, confira o valor que está sendo registrado do produto. Acontece também muitas diferenças. Por exemplo, quando a pessoa compra alguma coisa a granel, frutas especialmente, num exemplo bem básico, ela comprou banana nanica e o caixa, na hora de registrar, registrou como banana prata. Então, isso tem um diferencial no valor e é importante que o consumidor possa, de fato, verificar e ele sempre vai ter direito a pagar o valor menor. Tá aí, Consumidor em Foco para você aqui no Café com Prosa. Legal, muito obrigado, doutora Ana Célia Gama, pela sua participação aqui conosco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, 2 minutinhos, e a gente está de volta para o último bloco do programa Café com Prosa de hoje. Não muda de canal, viu? É rapidinho, 2 minutos e eu volto já já.